Precisamos estar conectados, ouvintes da palavra do Senhor, mas não meramente ouvintes e, sobretudo, praticantes dessa palavra, da palavra que nos abençoa, que nos fortalece, que nos edifica. Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, verso 20. O tema da nossa mensagem nessa manhã nos fala a respeito de somos cidadãos do céu. E é a palavra de Deus que nos afirma isso. E lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero convidá-los a abrir também a Bíblia comigo, lá no Salmo 15. Salmo 15. E o Salmo 15 vai nos falar exatamente do perfil do cidadão do céu. Salmo 15, que diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém, amados irmãos? Que Deus esteja nos abençoando com a sua palavra bendita, Palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero trazer dois grandes exemplos, poderia fazê-los muitos outros, mas dois grandes exemplos de homens de Deus que influenciaram a sua época, a sua nação, a seu tempo. O primeiro que eu sempre gosto de mencionar e trago aqui para os irmãos é John Wesley, porque a biografia de John Wesley me impacta. Através da oração, traz um grande avivamento a toda uma nação. Mas John Wesley impactou a Inglaterra, o Reino Unido, o País de Gales,
com a sua pregação, com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dando início ao movimento chamado dos puritanos, da busca pela palavra de Deus. E ali ele trouxe grande mudança no estilo de vida daquela sociedade. A palavra de Deus era tão impactante, e a palavra não era de bênçãos, não era de prosperidade, não é, olha, você dá 10 que vai ganhar 1000, não. Era uma palavra de confrontação do pecado, da imoralidade presente. E ele combate com a sua mensagem a imoralidade, a violência, os jogos, os vícios e tudo aquilo que afrontava os princípios bíblicos. E há relatos vários de pessoas que estavam nos bares, e enquanto o culto acontecia próximo àquela localidade, a pregação do evangelho acontecendo, pessoas próximas nos bares vinham até a igreja se arrependendo dos seus pecados, e nem apelo ainda tinha sido feito. Tamanho era o mover do Espírito Santo de Deus naqueles tempos. Era uma mensagem transformadora, irmãos, e que proporcionou um grande avivamento na sua época, sobretudo combatendo até mesmo a escravidão. O século XVIII. Também temos outro exemplo, mais próximo de nós, que eu peguei, o exemplo do Dr. Robert Calley, nosso fundador da Igreja Evangélica Brasileira, né, uma igreja congregacional posteriormente. Dr. Calley, ele chega ao Brasil em 1855 e encontra um país com leis injustas, principalmente ao povo protestante. E na época de Calley, os crentes em Cristo não poderiam ser sepultados, porque o sepultamento acontecia atrás das igrejas católicas. E se ele não era católico, não tinha sepultamento. Tinha que dar o seu jeito. Os nascimentos, os casamentos, tudo isso estava na mão da igreja católica romana. E quem não pertencia não tinha direito a essas coisas. E Calley, então, ele começa a escrever, embora ele não fosse um legislador, embora ele não se tornou um político, a nossa época, mas ele escreve aos jornais, ele escreve para os legisladores, confrontando essas leis e traz de mudanças a ela. Graças à influência do Dr. Calley, tudo isso foi conquistado na sua época. O direito a sepultamento, o casamento civil registrado em cartório e não mais ali apenas na igreja católica. E tantos outros direitos que era vedado ao povo de Deus. Inclusive, ainda na sua época, antes de no Brasil a princesa Isabel promulgar a lei áurea com relação à escravidão, Calley já proibira qualquer membro da igreja fluminense de ter escravos. E olha que ali tinha vários grandes empresários, industriais, donos de indústrias, de fazendas, e ele diz, olha, quem tem escravo não pode ser membro da igreja, porque isso não é bíblico. Homens que influenciaram a sua época, trazendo princípios do reino de Deus ao reino dos homens. E se nós somos, irmãos, cidadão dos céus, nós precisamos andar e viver segundo os preceitos do nosso rei, segundo os preceitos do reino pelo qual nós pertencemos. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção uma coisa: nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. E Jesus nos afirma isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 12, ele vai dizer, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
E o que é não se conformar? É não tomar a forma, é não viver como esse mundo, porque nós não pertencemos a ele. Os valores do mundo não são os nossos valores, os preceitos do mundo não são os nossos preceitos. Então nós não precisamos tomar a forma dele, não temos que pensar como o mundo. Essa questão de, todo mundo faz, nós não somos todo mundo, nós somos o povo escolhido por Deus, chamados a viver como igreja, para glorificar o nome do Senhor. Nós não somos todo mundo. Jesus, lá em João, vai dizer na sua oração, que nós não pertencemos a esse mundo, como ele também não pertence. Por isso ele vai dizer a Filipe: eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, vocês também estejam comigo. Nós estamos no mundo, irmãos, mas não pertencemos. E por isso, nós temos que tomar cuidados, muitos cuidados. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas dessa vida, mas procura agradar aquele que o arregimentou, já o chamou. Então nós não podemos nos embaraçar, nos enrolar, nos envolver com tantas coisas que nos afastam da presença do Senhor nosso Deus. Por isso, meus irmãos, minha irmã, vós não sois desse mundo. Ora, nós precisamos agradar a Deus, porque é Ele quem nos resgatou das trevas. Foi Ele quem nos chamou à sua presença, para realizarmos a sua obra, para fazermos a sua vontade. Então, preste atenção que Paulo diz a Timóteo, e Paulo diz: olha, não entre em brigas intermináveis, por este ou aquele assunto, mas lembre-se que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, a nossa luta é contra Satanás e seus anjos, que militam contra tudo aquilo que Deus criou. Concentre-se a sua luta em quem de fato é o seu adversário. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele brinca? Não brinca. E ele descansa? Não descansa. E ele lhe dá trégua? Não dá trégua. Em todo momento, em todo instante, ele está agindo para destruir a sua vida e destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o salmista, lá no Salmo 15, vai nos falar que nós somos cidadãos do céu. E antes, Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, vai afirmar a mesma coisa. E Paulo vai dizer lá em Filipenses 3:20, ora, que nós pertencemos ao reino de Deus, que nós pertencemos àquele que nos chamou, que nos salvou, aquele que nos comprou com um alto preço, preço de sangue. E Paulo vai dizendo assim: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O qual, ele continua no verso 21, diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Você se sente cidadão dos céus? Sim ou não? Porque quando nós somos cidadãos dos céus, entendemos isso. Tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, tem por objetivo o céu. Eu vou dar um exemplo terreno para isso. Os judeus, eles podem estar morando em várias partes do mundo, como nós sabemos que estão, espalhados em várias partes do mundo. Mas ele tem um elo firme com Jerusalém,
com o seu povo, com Israel. Inclusive, todos eles dizimam para Israel. Não importa onde ele esteja. Se ele está nos Estados Unidos, se ele é dono do Banco Safra no Brasil, se ele é dono de outro, ele dá o dízimo lá em Israel. Porque ele é um cidadão judeu. Ele é um cidadão de Israel. Tamanho é o seu comprometimento com a sua nação. Nós, como cidadãos dos céus, temos que estar comprometidos com o reino de Deus. Ora, se nós somos cidadãos dos céus, irmãos, nós temos um rei, um reino a qual devemos proclamar e servir a ele. Nós vivemos para servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E se nós somos cidadãos dos céus, nós precisamos obedecer às suas leis, precisamos obedecer aos seus decretos e andar em obediência a ele. Nós vimos Salomão, lá no capítulo 3, no nosso devocional, falando a respeito disso, que a sabedoria está na obediência às leis de Deus, ao mandamento do Senhor. Amados irmãos, nós somos forasteiros nessa terra. Estamos aqui apenas de passagem. Assim como o povo de Israel passou pelo deserto, nós estamos passando por esta vida apenas de passagem. Mas ainda que estamos de passagem, nós representamos o reino de Deus onde quer que estejamos. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer, amados irmãos, que nós somos embaixadores de Cristo. E o que é um embaixador? É um representante do seu rei, é um representante do seu reino, da sua pátria, em outro lugar. Nós somos embaixadores de Deus. Você é um embaixador de Deus no seu ambiente de trabalho, porque as pessoas lá não conhecem os preceitos de Deus, a lei de Deus, o caminho de Deus, e você é um embaixador para fazer com que essas pessoas entendam quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós somos embaixadores do reino de Deus na nossa família. Nós somos embaixadores na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Aqui, aonde o Senhor nos colocou, nós devemos proclamar as verdades do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos viver os preceitos do Senhor em todo o tempo, porque nós somos cidadãos dos céus. E se nós queremos, amados irmãos, entrar no céu como cidadão, nós precisamos pensar nas coisas lá do alto, como Cristo falou, ter a mente de Cristo e pensar nas coisas lá de cima. Paulo vai dizer que aquele que tem a sua mente conectada com o Senhor, aquele que tem a sua mente pensando as coisas do alto, ele não se desvia do seu propósito aqui na terra. E quando as pessoas se desviam do seu propósito, quando elas deixam de estar conectadas com Deus, elas deixam de perder a visão que são cidadãos dos céus e começam a se embaraçar com as coisas dessa vida, e começam a se enrolar com as coisas dessa vida, e a estes acabam por desviar-se do reino do Senhor Jesus Cristo. Mas como cidadãos dos céus, nós devemos andar segundo os preceitos de Deus. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos, porque em tudo o Senhor fala a nós. E aí eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta lá no Salmo 15. Porque no Salmo 15, o Senhor vai nos falar quais são as características de um bom cidadão do céu. Ora, se nós somos cidadãos do céu,
Deus vai falar a respeito de características que nós precisamos ter, se é que queremos entrar no céu, se é que queremos ser cidadão do céu, de fato e de verdade. Então preste atenção e acompanhe comigo esse Salmo 15, que nos fala dessa característica. A primeira coisa, ele vai dizer, no verso 2, o que vive com integridade. E o que é integridade, irmãos? Integridade, preste atenção, em todas as áreas da sua vida. Integridade diante de Deus é ser fiel, é ser íntegro, é ser uma pessoa que não se desvia, nem para um lado, nem para o outro, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Integridade significa ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Eu já falei aqui, alguns domingos atrás, quantas vezes nós somos assim, ou temos filhos que falam assim, olha, eu vou fazer. E aí quanto tempo leva para fazer? Quantas vezes nós fazemos isso? Deus fala para a gente, faça isso, e aí você, Senhor, eu sei que eu tenho que fazer, mas não faz. Saber que tem que fazer não adianta. Saber que tem que fazer é o primeiro passo, o segundo é obedecer. Saber que você tem que fazer não é obediência. A obediência está na ação, quando você realiza, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sim, Senhor, o Senhor está falando ao meu coração, eu vou obedecê-lo. Agora, nesse momento. Isso é viver com integridade, irmãos. É obedecer a voz do Senhor em todas as áreas da nossa vida. A segunda característica que o salmista vai nos falar é a respeito da prática da justiça. Ele vai dizer, praticar a justiça para com todos. Ser justo. E o que é ser justo, irmãos? É não compactuar com a injustiça. Ser justo, nós temos que tomar cuidado com a justiça própria, porque a palavra de Deus que a nossa justiça é como trapos de imundícia diante do Senhor. Então não é ser justo segundo o meu ponto de vista, é ser justo segundo o ponto de vista de Deus. Porque a bondade, a fidelidade, a verdade, a justiça de Deus são imutáveis, são inegociáveis. Muitas vezes a nossa justiça, ela é camuflada, ela é adaptada. Eu sou justo até o momento em que aquilo vai me fazer mal. Se aquilo vai me fazer mal, eu finjo que eu não estou vendo mais. A minha justiça fica de lado. A justiça de Deus é imutável. Então o padrão não é meu, o padrão é de Deus. Então praticar a justiça para com todos, segundo a vontade e a justiça de Deus. E de coração puro falar a verdade. O que é a verdade? Jesus vai dizer o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Que verdade existe? Quando nós ouvimos o mundo, os ecos no mundo, o mundo vai dizer assim, existem muitas verdades. E o mundo tem feito um trabalho forte, eu falo mundo porque o mundo jaz no maligno. O mundo tem feito um trabalho forte de relativizar a verdade. O mundo diz assim, a verdade é sua verdade, não é a minha verdade. Como se a verdade pudesse ser escalonada, como se a verdade pudesse ser mudada. Para mim é uma verdade, para você é outra. Que história é essa? Isso é relativizar. E por que eles querem fazer isso? Porque Jesus diz, eu sou a verdade.
E não há relativismo nisso. Eu sou a verdade absoluta, concreta, fiel, íntegra. Eu, Jesus, sou a verdade. Não há outra verdade. Não há outro caminho. Não há outra vida que não seja o Senhor Jesus Cristo. Então o cidadão do céu, ele tem que viver a verdade, falar a verdade. Ele tem que ter a verdade por preceito da sua vida, custe o que custar. Ah, mas se eu falar a verdade, eles vão me perseguir. Que sofra perseguição. Ah, se eu falar a verdade, eles vão me demitir. Que seja demitido, mas viva a verdade. Porque quando você abre mão da verdade, a não verdade é mentira. Não existe uma meia verdade. O que não é verdade é mentira. E se você lança a mão da mentira, você faz pacto, aliança com quem? Quem é o pai da mentira? Com Satanás. E eu quero te perguntar, será que um cidadão do céu pode ter pacto com o diabo? Pode? Não. Então longe de vós toda mentira. Longe de vós toda mentira. Porque toda vez que você lança a mão da mentira, você se aliança da mão ao diabo. E aí, às vezes, você quer orar para Deus abençoar você. E como Deus pode te abençoar? Se você está se aliançando com Satanás. Ah, pastor, mas até a mentirinha, qualquer mentira, irmãos. Mentira é mentira. Mentira é falta da verdade. Não existe mentira santa, não existe mentira para o bem. Mentira é mentira e procede de Satanás. Então não viva na mentira. Escolha a verdade. O cidadão do céu vive a verdade. E se você quer entrar no céu, você precisa viver plenamente, absolutamente a verdade. Custe o que custar a você. Pague o preço por ela. Mas tenha certeza que o seu acesso ao céu está garantido. Mas a palavra continua. E ele vai dizer ainda no versículo 3. Não difamar com a sua língua. Ah, amados irmãos, como isso tem sido difícil nesses dias. Não difamar, não ser maldizente, não ofender o próximo, seja da maneira que for. Tenha você razão ou não. Isso é tão forte e pesado que quando nós lemos essa primeira carta de João, e João vai dizer que quando nós chamamos ao próximo de tolo, o que é tolo? Tolo é bobo. Não falando é bobo, é tolo. João vai dizer que nós somos réu do inferno. Porque como eu posso dizer que amo a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amo ao meu próximo, a quem eu vejo? Então cuidado. As crianças cantam, e nós deveríamos cantar mais. Cuidado, boquinha, o que fala. Nós cantamos enquanto crianças, depois esquecemos. E achamos que isso não se aplica a nós mais. Cuidado, boca, o que você está falando. Tiago vai falar sobre a língua e vai dizer que a língua tem poder de colocar fogo numa floresta inteira. Tão pequeno órgão, mas que cria tanta confusão. Cuidado, muito cuidado. Não seja maldizente. Não difame e não empreste a tua boca à difamação. Porque quem empresta a sua boca a difamar, empresta a boca ao diabo, que quer trazer confusão muitas vezes. Então longe de vós, irmãos, toda gritaria, longe de vós, toda palavra maldizente, toda palavra torpe, não saia da sua boca. Deus nos chamou para abençoarmos as pessoas. Ainda que você não concorde com ela, mas abençoe a vida dela.
Ore por ela, Jesus diz. Orai pelos vossos inimigos, não maldizeis. Ore por eles. Porque quando você invoca a bênção de Deus na vida deles, Deus vai mudar a vida daquela pessoa. Ah, pastor, mas ela está me perseguindo, ela está fazendo mal a mim. Não há problema, meu irmão. Ore e abençoe. Não faça igual lá João e Tiago. Jesus, quer que a gente ore e desça, fogo do céu para consumir? Aí Jesus, não, eu não vim para trazer juízo, eu vim para salvar, eu vim para abençoar, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Ore, abençoe, porque quando você ora abençoando, Deus vai mudar a sorte, Deus vai mudar a vida daquela pessoa. O salmista vai continuar e a palavra de Deus vai dizer ainda no verso 3: não fazer o mal ao seu próximo, mas amá-lo como Jesus nos ordena amar. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame, não faça mal. Não lance injúria contra o teu vizinho, contra o teu próximo. Antes, irmãos, coloque as suas causas diante do nosso Senhor, que é o reto juiz. Ele vai julgar a nossa causa. Lembra daquela mulher que Jesus falou? Que ia lá todo dia na casa do juiz? Seu juiz julga a minha causa, todo dia. É o Senhor que julga a sua causa. Você não precisa levantar a mão, você não precisa estender as mãos, você não precisa fazer nada. É Deus que vai adiante de você, é Deus que vai tomar a conta dessa situação, é Deus que vai fazer com que as coisas aconteçam. Tenha fé e abençoe, e vai abençoando, porque enquanto nós abençoamos, Deus vai realizando a sua obra maravilhosa. Mas ainda, os cidadãos dos céus, diz assim no versículo 4, tem a seus olhos ter por desprezível ao réprobo. E o que é o réprobo? É aquele que é condenado por Deus, é aquele que não obedece à voz de Deus, é aquele que não anda na presença de Deus, mas honra aos que temem ao Senhor. Então o cidadão do céu, irmãos, não pode compactuar com a injustiça. Ele não apenas pode ser injusto, mas não pode compactuar com a injustiça. Então, se tem alguém que não ama Deus, ele é condenado nas suas ações por Deus, eu tenho que ter essa pessoa por desprezível, diz a palavra do Senhor. Não concordar com ela. E o que é que nos diz isso a palavra do Senhor? Vamos trazer aos nossos dias. A palavra do Senhor é clara e nos fala a respeito de tantas coisas, sobretudo, irmãos, aos nossos dias, com relação à sexualidade. Nós, como irmãos em Cristo, como cidadãos dos céus, podemos compactuar com a ideologia de gênero? Não podemos. Nós desrespeitamos? Não. Nós deixamos de amar? Não. Nós oramos? Oramos. Pedimos a bênção de Deus? Pedimos, como nós vimos aqui. Mas nós aplaudimos? Assinamos embaixo? Concordamos? Não podemos, porque nós somos cidadãos do céu. Não posso. Ah, mas é lei. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu pertenço ao céu, antes de ser brasileiro, antes de ser morador de Niterói, antes de me submeter às leis dos homens, eu me submeto à lei de Deus. Não há como. Se nós somos cidadãos do céu, nós temos que obedecer à voz do Senhor e andar nos seus preceitos. Olha o versículo 5.
O cidadão do céu não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, não quer ganhar em cima da miséria do outro, na necessidade do outro. Se Deus tem te abençoado e te dado, faça isso para a bênção na vida das pessoas. Seja também um abençoador. Ainda que talvez você não possa dar aquele valor, mas empreste sem usura. Não se torne um agiota, porque a agiotagem não é de Deus. Faça, irmãos, conforme os preceitos do Senhor. Nós temos princípios reais pelo qual nós devemos viver. E se você quer entrar no céu, você tem que viver sobre esses princípios de Deus. São princípios inegociáveis. São decretos eternos na nossa vida. Não aceita suborno contra o inocente. Não negocia a sua verdade. Não negocia para prejudicar o outro. Não negocia. Ele vive em integridade. Ele vive na justiça. Ele vive pautado na verdade. Esse é o cidadão do céu. Irmãos, eu não estou falando do conceito do pastor Zé Carlos. Eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Se alguém ficar chateado, se alguém quiser processar, processe a palavra de Deus, porque é Ele que está falando. E eu vivo por ela. E eu acredito que você também viva por ela, se você de fato é um cidadão do céu. Se você de fato quer entrar no reino de Deus. O salmista vai terminar dizendo assim: quem deste modo procede, jamais será abalado, porque pertence ao reino de Deus. Mas, queridos irmãos, o nosso Deus, o reino de Deus, tem princípios pelos quais nós devemos andar, se somos cidadãos dos céus. Nós temos princípios, temos valores que são inegociáveis. Eu quero caminhar para o término, trazendo assuntos importantes e fundamentais a nós, hoje, como igreja do Senhor. Se eu sou um cidadão do céu, eu não posso compactuar com o pecado crescente em nossa geração. Não podemos compactuar. Nós não podemos compactuar e muito menos aceitar um aborto como algo natural, como vem se tentando fazer, naturalizando o aborto, o ceifar vidas. Como cidadão do céu, eu tenho que crer que só Deus tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Quando Jesus foi até Pilatos, e Pilatos disse assim: você sabe que a sua vida está nas minhas mãos? E Jesus falou o quê? Nenhuma autoridade pode ser conferida se não for por Deus. Se o meu futuro está nas minhas mãos, é porque Deus concedeu a você. Toda autoridade vem de Deus. Então não há como nós compactuarmos se nós somos cidadãos dos céus. Não há como defendermos a ideologia de gênero se nós somos cidadãos dos céus. E volto a falar, irmãos, nós respeitamos, amamos a todos, tratamos sem discriminação, mas independente das escolhas dessas pessoas, nós não podemos aceitar aquilo que Deus condena. Não podemos. Isso não muda em nada o nosso amor por elas. Continuamos a amar, continuamos a orar, continuamos a pedir uma transformação do Senhor, como qualquer outra pessoa, mas não temos como compactuar com isso, porque nós somos cidadão dos céus. Não podemos nos associar com a injustiça,
com a impunidade dos erros cometidos. Não podemos fazer isso. Nós temos princípios e temos valores. E por que é importante nós entendermos isso, irmãos? Nós estamos, conforme o presbítero Marcos orou, e nós temos orado, há alguns dias das eleições na nossa nação. E todas as eleições são eleições importantes. Seja para prefeito, vereador, que já aconteceu há 2 anos, seja para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador, que nós teremos nesse ano. Todas as eleições são importantes, porque nós estamos falando de governos, de autoridade. Então nós precisamos entender que nós, como cidadãos dos céus, embaixadores do reino de Deus, temos um papel importante no lugar onde Deus nos colocou. Lembre-se lá de John Wesley. Se John Wesley continuasse compactando com tudo aquilo que acontecia na sua nação, nunca aconteceria um avivamento. Se Calley continuasse a concordar com a escravidão e com todas as injustiças da sua época, nunca nós teríamos a liberdade que temos hoje. Então nós precisamos impactar e influenciar a nossa nação, a proclamar a verdade que é o Senhor Jesus Cristo, a compartilhar os princípios do reino do Senhor, de Deus, que é o nosso Senhor. Então nós precisamos cuidado. E a minha fala aos irmãos é cuidado. Cuidado àqueles que vamos escolher para nos governar. Cuidado. Existe alguém perfeito? Sim ou não? Não. Você é perfeito? Não. Existe alguém inocente? Todos nós somos pecadores. Então nós temos que tomar cuidado nas escolhas. Cuidados. Por quê? Porque nós vamos eleger pessoas que têm uma pauta, pessoas que defendem princípios, pessoas que os seus partidos defendem princípios. E você, antes de votar, leia, saiba o que essas pessoas e quais são os princípios dela. O que elas vão fazer quando elas estiverem na presidência, no governo estadual, como deputado, como senador. O que elas vão fazer? Porque elas vão defender os princípios delas. Elas vão defender aquilo que é a pauta do seu partido. Elas estão sendo eleitas para isso. Então, procure saber. Leia, pesquise. Ah, essa pessoa é muito legal. Eu gosto muito dela. Deixa eu ver qual é a pauta dela. Deixa eu ver quais são os princípios dela. Será que são princípios do reino? Será que são princípios que batem com o reino de Deus? Cuidado, irmãos. Sabe por quê? Deus nos pedirá conta. Deus nos pedirá conta. Quando eu escolho uma pessoa que eu tenho claramente, sei claramente, que ela não anda e não vive os preceitos do reino de Deus, Deus me pedirá conta. Deus me pedirá conta. Ah, pastor, mas eu vou votar porque ela vai me dar um saco de cimento. Aí a pergunta, será que ainda existe isso nos dias? Sim. Talvez não é o saco de cimento, mas é o emprego. É um benefício. É uma coisa, é outra. É a mesma coisa do saco de cimento. Continua a existir? Continua. Pessoas que votam para o proveito próprio. Ela não pensa no bem do todo, ela pensa nela. Ah, se essa pessoa ganhar, eu vou estar bem. E o restante? Ah, não sei. Eu vou estar. É assim que nós pensamos? É assim que Deus nos ensina a pensar? No bem próprio
ou no bem comum? Jesus vai nos pedir conta. E eu gostaria que você fizesse apenas uma pergunta. Jesus se agradaria desta escolha que eu estou fazendo? Quando você escolher os seus candidatos, faça essa pergunta. Jesus se agradaria dessas escolhas que eu estou fazendo? Ele aprova? São os valores e princípios dele? E se você responder, eu tenho certeza que Jesus vai aprovar, então faça-o com paz no seu coração. Mas se não houver paz no seu coração, não faça. Não faça. Porque Deus pedirá contas. Vamos ficar de pé e vamos orar. E nós vamos orar pela nossa nação nesse momento. E nós vamos orar por nós, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus oriente os nossos passos, para que Deus seja glorificado em tudo aquilo que fazemos, para que o nome do Senhor seja exaltado. Como homens e mulheres que pertencemos também a essa nação, nós temos os nossos obrigações cíveis, mas não apenas como obrigação. Nós temos a responsabilidade de mudar as coisas, de impactar a nossa nação, trazendo princípios do reino do Senhor Jesus Cristo. Porque só esses princípios podem mudar a vida das pessoas. Não existem outros. Só este. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Pai de bondade, nós queremos interceder pela nossa nação nesse momento. Ó Deus, temos vivido tempos difíceis. Não apenas como nação, mas como o mundo inteiro. Durante essa pandemia, durante essas crises, ó Deus, mundiais, que tem afetado a todos nós. Mas, Senhor, nós queremos clamar a Ti nesse momento pela nossa nação. Temos eleições adiante de nós, momento de escolhas. Nós lemos a Tua palavra que é a sabedoria estar em obedecer a Tua voz. E nós queremos pedir a Deus, a Ti nesse momento, que a sabedoria do Senhor seja sobre as nossas vidas. Ó Deus, recai sobre as nossas vidas a grande responsabilidade de escolhermos os nossos governantes. E nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos dê entendimento, discernimento espiritual, para compreendermos as circunstâncias, os tempos, conforme diz a Tua palavra. Ó Deus, a nossa guerra não é contra a carne, o sangue, a nossa batalha e o nosso adversário tem nome e endereço, e nós sabemos quem é. Mas, ó Deus, nós queremos pedir a Ti misericórdia do Senhor. Seja com a nossa nação. Traga, Senhor, avivamento à nossa nação. Ó Deus, que os princípios do reino de Deus, porque nós somos cidadãos dos céus, que esses princípios pelos quais nós vivemos, que esses princípios, ó Deus, falem alto, que esses princípios impactem a nossa nação, que esses princípios mudem o rumo da nossa nação, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos isso. Senhor, nós queremos colocar nas Tuas mãos os governantes, os candidatos, centenas e milhares deles, aos cargos eletivos, ó Pai.
São tantas opções. Mas, Senhor, nós queremos fazer escolhas sábias, escolhas movidas pelo Espírito Santo de Deus, escolhas como embaixadores do reino de Deus, pelo qual somos. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar decisões certas, porque a Tua palavra diz que feliz o povo, cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor reine em nossa nação, que o Senhor seja exaltado a nossa nação, que os nossos governantes temam e tremam diante do Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por isso, Senhor, nós te pedimos, conduza as nossas vidas, direcione os nossos passos, e não permita que façamos nada por nós mesmos, pelo nosso egoísmo, pelo nosso bem-estar próprio. Não, Senhor, que nós façamos pelos princípios e decretos de Deus na nossa vida, porque nós somos cidadãos dos céus, e como cidadãos dos céus, nós temos princípios e valores pelos quais vivemos aqui nessa terra e apregoamos o reino de Deus. Abençoa-nos, ó Deus. Nós pedimos pela paz na nossa nação. Ó Deus, nós condenamos e repudiamos toda separação, toda divisão, toda briga, toda palavra maldizente. Ó Deus, nós não aceitamos isso pela Tua palavra, Senhor. Não permita que haja divisões no meio das famílias, divisões no meio da Tua igreja, divisões na nossa nação, Senhor. Não permita, porque é isso que o Satanás quer. Ele quer dividir, ó Deus. Mas nós pedimos ao Pai que possamos sair ao término desse processo mais unidos e convictos que o Senhor está dirigindo a nossa nação. Em nome de Jesus nós pedimos. Em nome de Jesus nós nos submetemos ao querer do Senhor. E te rogamos, ó Pai, que o Senhor realize e efetue para a glória do Teu nome. Assim te oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém, Senhor Deus.